O STF está cada vez mais fraco e isolado, e a prova disso é que um senador disse que o Moraes e o Barroso serão presos. E você pode me questionar, Floriano, será que isso realmente vai acontecer? Eu vou mostrar a matéria que cita essas falas detalhadamente e você vai conseguir tirar a sua própria conclusão. Mas a fraqueza do STF fica cada vez mais óbvia e exposta por alguns motivos. Tivemos lá aquela questão do The Economist, que foi uma resposta, depois o Barroso deu uma resposta que foi lamentável, virou só mais repercussão contra o STF. Tivemos críticas da Espanha, tivemos crítica dos Estados Unidos, que é constante, por sinal, e também agora tivemos uma declaração bem interessante. O Dino obrigou um deputado a prestar esclarecimento, e esse deputado disse que não ia prestar. E agora, quais serão as respostas do STF para esses dois pontos que são bem relevantes, são muito relevantes? Porque se for uma resposta muito contundente, vai gerar mais crítica internacional, vai gerar mais uma exposição, mostrando que a corte não respeita a democracia. Se eles não fizerem nada, eles ficam expostos completamente, mostrando a sua fraqueza. E quando alguém demonstra fraqueza, vem muito abutre em cima porque sente cheiro de sangue. Dito isso, vamos começar mais esse vídeo das notícias relevantes e, obviamente, tenho que te convidar, se inscreva no canal se você quer ficar sempre informado. E lembre de curtir o vídeo se você quer ajudar realmente a fazer o Lula perder as eleições em 2026. Por quê? Porque quanto mais informação a gente difundir, menos voto o Lula tem. Para você ser um eleitor do Lula, você tem que ser ignorante. E, obviamente, que uma pessoa informada não é ignorante. Dito isso, vamos começar com notícia boa. Bolsonaro teve alta da UTI e ele cita algumas coisas bem interessantes. Deixei a UTI e fui transferido para a unidade de internação. Estou clinicamente estável, sem dor, sem febre e ainda com soluços sendo controlados e com a pressão arterial mantida. Ou seja, o homem está de volta e o homem não está de volta só, estou melhorando nele, está de volta na política. E já mandou avisar que vai estar na manifestação do dia 7/5, que vai ser em Brasília. E temos que lembrar que não é só ele que vai estar. Ele estando vai puxar muita gente, mas não é só ele. Na minha humilde opinião, o que mais vai puxar, o que mais vai gerar comoção geral vai ser isso aqui, caros amigos. Vai ser isso aqui, ó. Vai ser o vídeo do Nicolas que a gente está aguardando. E ele falou que vai sair. E já vou tentar dar uma premonição. Ele vai soltar esse vídeo muito provavelmente mais próximo da manifestação. Agora, eu acho que já faz sentido aí nos próximos dias ele soltar. E vai gerar uma repercussão gigante, porque o caso do INSS não para de aparecer novidade. E o governo Lula só está apanhando e perdendo credibilidade. E por isso que eu falo, é importante que você compartilhe vídeos como esse, para informar as pessoas, para não ter nem chance do Lula se reeleger em 2026. Dito isso, em outro vídeo do Notícias Relevantes, eu falei para vocês que o Collor não iria passar muito tempo, e até perguntei para vocês se poderem no comentário se vocês acreditavam que ia passar uma semana, um mês ou um ano. Minha aposta era menos de uma semana. E foi o que aconteceu. Olha as falas desse jornalista que eu achei muito pertinente, tá? Presta atenção. Preto, pobre, não tinha problema de saúde nenhum, era ali largado no sistema penitenciário. O Brasil é um país que perpetua privilégios. Simplesmente trocaram a prisão especial pela prisão domiciliar. E aí o rico e poderoso, de família conhecida, tradicional, vai para casa, até unha encravada, gota, calvície, chulé, vai para casa. É isso, é o país que protege os privilégios. Esse é um país em que mulher pobre, presa, dá à luz algemada. Dá à luz algemada. Isso chegou no Supremo, esse caso. Algemam a mulher, na hora do parto, algemam a mulher. Então, assim, questão humanitária só vale para um tipo de cidadão brasileiro, não é para todos. Esse é um... Se tá presa, nem acho tão ruim da parte algemada, sendo sincero. Porque a questão foi presa. Foi presa por quê? Será que matou alguém? Obviamente, se foi uma coisa muito leve e tudo mais, a gente pode até repensar. Mas se foi algo pesado, fazer o quê? Matou alguém, a gente tem que dar direitos humanos. E o direito do infeliz que morreu? Alguém vai dar? Mas dito isso, o assunto aqui é o Collor. O Collor simplesmente saiu da prisão e foi para uma prisão domiciliar. Mas eu acho que a prisão domiciliar, você aceitaria trocar a tua vida pela vida dele a partir de agora. Presta atenção onde ele tá preso, tá? Aqui tem um vídeo, ó.
coisa. Havia essa expectativa, agora tem a realidade, né? O Collor sai daquela área industrial de Presídios, onde também nós estávamos, e agora vem para Beira-Mar, aqui de Jatiú, que é o bairro mais caro, mais valorizado. Ele tem, vou mostrar agora com Augusto César, ele está aqui, ó, nesse edifício onde ele mora, na cobertura, tem mais de 600 metros quadrados, são 5 suítes, e aí a gente vê até o ar-condicionado central. Ele Provavelmente a prisão dele de 600 metros quadrados é muito melhor do que a tua própria vida. Ou seja, isso aqui é a justiça brasileira, mas temos que lembrar que isso aí era para gerar precedente para a prisão do Bolsonaro. E essa libertação vai dificultar esse precedente. E fica muito provado que a política brasileira é muito mais suja do que a gente imagina sempre. Dito isso, temos aqui ainda um caso muito interessante. O governo Lula omite 3 nomes da comitiva ao Vaticano, ou seja, lá o turismo funerário. Um deles é a namorada de Barroso. Você que trabalha todos os dias, paga seu imposto, pegou e financiou uma viagem da namorada do Barroso, ou melhor, você financiou a viagem desse casal para conhecer Roma e num funeral do Papa. É lamentável, lamentável. Por que eu coloquei essa notícia? Porque o Lula está cada vez mais fraco. Dito isso, Lupe deve entregar o cargo nesta sexta-feira, dizem auxiliares do governo. E olha que o PDT estava pressionando para não entregar. E mesmo assim a pressão externa foi maior e o Lula vai ter que entregar. Só que isso, quando ele entregar o cargo, ele vai ter que colocar alguém do PDT de novo ou ele perde o apoio do PDT. Mas sem apoio, eu acho que o Lula fica sem as pernas, porque está muito complicado, ele já não tem apoio de quase ninguém. Aliados do presidente Lula dão como eminente a queda do Carlos Lupe. Apesar da ausência de provas da sua participação, prevaleceu a ideia de que ele não tomou as providências para deter o problema, nem a substituição de dirigentes do INSS após a explosão do caso, segundo o integrante do governo. Ou seja, não tinha como segurar, e ele ia cair ou após o vídeo do Nicolas, ou nos próximos dias, e até segurou muito. Eu achei que já foi muita ignorância do Lula segurar tanto, se ele já sabe que ele está sem força. E agora a gente tem um movimento que está acontecendo na questão da CPI, do INSS, que todo mundo pensa, tem que colocar o quanto antes. A minha interpretação é que não, tá? Talvez a gente adiar essa CPI vai ser melhor, mas preste atenção no movimento que eu acho que é pouco estratégico, tá bom? Hugo Mota disse que não vai pautar a CPI do roubo dos velhinhos porque os líderes partidários não veem urgência. Vamos então aguardar o nome desses líderes, compartilhe. Dito isso, temos aqui, ó, CPI do INSS, aqui tem os líderes. Só quem votou a favor foi o Novo e o PL. O Novo cada vez se posicionando de forma mais relevante no sentido de boas posições. Eu gosto das posições do Novo particularmente. E do PL também tem me agradado cada vez mais. Dito isso, olha a galera que votou não. Floriano, isso é ruim? Talvez sim, talvez não, vou explicar para vocês. Primeiro ponto, foram 6,2 bilhões roubados, ou seja, não foi só para o PT. Só nos últimos 2 anos foram 4 bilhões de reais. Logo, muito provavelmente, vários e vários integrantes desses partidos estão envolvidos. Dito isso, eles querem adiar, mas a pressão popular, principalmente perto de 26, se essa crise do INSS continuar, e eu acho que vai continuar, eles vão ter que pautar. E isso, no final, vai ser muito melhor. Como assim, Floriano? Se você pauta a CPI agora, você vai dar tempo para as pessoas simplesmente esquecerem. Se você pauta a CPI faltando 6, 7, 8 meses para as eleições, as pessoas não esquecem tão rápido assim. Logo, a chance disso retirar uma quantidade de voto massivo do PT e do Lula é muito maior. Ou seja, essa jogada deles aqui só faz sentido se eles realmente garantirem bater no peito, não vai ter CPI nem lascando. Mas eu acho que eles não conseguem garantir isso, porque o Lula não tem força e nem esses partidos têm força. E se o PL puxar, eles não vão aguentarem a pressão popular. E a prova disso tá aqui, ó. Lula queria manter o Carlos Lupe e não conseguiu. O PDT queria manter e não conseguiu e não vai conseguir. E contra o povo. Essa é a grande verdade. O povo está contra o PT, a boa parte dele, e a gente vai ver o tamanho dessa força dia 7/5 lá em Brasília. E o líder do PL confrontou diretamente o STF. O líder do PL disse que não vai se explicar, Dino. Basicamente, a fala do líder do PL não agradou muito o Dino e ele pediu explicação. E basicamente o Sócrates pegou e falou assim, eu vou utilizar a minha imunidade parlamentar. E o Dino vem e já responde a resposta que ele falou que não ia responder. Dino nega o uso da imunidade a Sócrates e cobra do Congresso explicações sobre emendas.
Ou seja, ele simplesmente desrespeitou mais uma linha da Constituição. Ou seja, ele dobra a aposta, isso torna mais crítica nas redes sociais e a opinião pública deteriora um pouco mais. E a questão que fica é quanto de desgaste o STF ainda aguenta ficando de pé. Eu acho que não muito. Dito isso, olha que interessante, uma voz se levanta e antevê prisão de Barroso e Moraes. O que quer dizer o cara ter coragem de falar que o Barroso, presidente do STF, e o Moraes serão presos? Isso, para mim, na minha humilde concepção, é muita coragem. Ou seja, a força do STF está deteriorando, porque quando você é extremamente forte e poderoso, ninguém tem coragem de falar isso em público. E vamos ver o que exatamente ele falou. Uma voz forte se levanta e antevê prisão do Barroso e Moraes. O líder do PL no Senado, Carlos Portinhos, fez declarações polêmicas ao afirmar que, caso não seja concedida uma anistia ampla, geral e irrestrita pelos eventos de dia 8 de janeiro, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o STF, podem ser presos por abuso de autoridade no julgamento dos envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes. Por que ele faz essa afirmativa? É daquela matéria que eu falei sobre a estratégia do Senado. A direita vai voltar ao poder em 2027. Se não tiver anistia, vai ter CPI de abuso de autoridade, CPI da Lava Toga e impeachment de ministros, um a um, afirmou o senador durante o jantar frente parlamentar pelo livre mercado. A disputa pelas eleições de 2026, que definirá 2/3 das cadeiras do Senado, está no radar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que avisa garantir uma maioria de direita na casa, onde tramitam os pedidos de impeachment contra o ministro do STF. Portinho também não poupou crítica ao ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acusando de cometer um erro ao arquivar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes durante o período do Bolsonaro no poder em 2021. Ali o Pacheco perdeu a chance de colocar o Congresso em pé de igualdade com o Supremo, afirmou Portinho, reforçando a importância de uma ação mais energética por parte do Legislativo. Ou seja, amigos, a grande verdade é que essas falas deles só reforça a grande estratégia e já traz ao público a narrativa que vai reinar em 26 para o Senado. Senadores que apoiam o impeachment do Moraes serão eleitos, na minha humilde opinião. Mas o Moraes já está reagindo. Ele está indo atrás de vários governadores de vários estados brasileiros para convencê-los de ir para o Senado e não pautar o impeachment dele. E se esses governadores não aceitarem? E aí vai ter investigação. E esses governadores podem ser presos. Essa é a negociação dos bastidores para o Moraes tentar perpetuar o poder. E é por isso que eu falo, compartilha esse vídeo, compartilha vídeos como esse, informando, para a gente conseguir alcançar mais brasileiros, informar eles e mudar a realidade do Brasil em 2026. Não será uma eleição, será uma guerra. E a gente vai decidir o caminho da liberdade ou da ditadura. Se você gosta de ficar sempre informado, lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo e um abraço. Até o próximo.